Eu aproveito esse momento, eu ia fazer uma fala rápida aqui na tribuna em nome da liderança do PT, lembrando os 14 anos da morte de Leonel Brizola. Como os dois senadores estavam com muita pressa, eu faço aqui da presidência. Senhoras e senhores, hoje lembramos 14 anos da morte de Leonel Brizola. Eu poderia dizer aqui, vida longa aos ideais de Leonel Brizola. Há 14 anos falecia Leonel de Moura Brizola. Falar de Brizola, eu sei que mexe com as emoções de grande parte do povo brasileiro. Ele foi o maior líder político da minha geração. Poderia aqui falar de sua biografia, mas optei por momentos da vida que marcaram esta geração. Quando tinha 10 anos, eu ouvi pela primeira vez Brizola. Ele falava na rede da legalidade, pelos microfones da Rádio Guaíba, lá de Porto Alegre, e pedia para que o povo brasileiro resistisse pela manutenção constitucional e que dessem posse a João Goulart na presidência da República. Esse fato, com certeza, marcou a geração de muitos brasileiros. Naqueles dias frios de 61, muitas e muitas vezes, parei com tudo o que eu estava fazendo para ouvir Brizola acompanhado do seu Ignácio, meu pai, e por minha mãe, Itália. Quis o destino que eu me encontrasse no Palácio Guanabara, no Rio de Janeiro, em 1984, com o então governador Brizola. Estavam numa comissão de alto nível e tinha como, depois de falar com o governador, ir para Minas Gerais. Os mais experientes falaram: olhem, sejam rápidos na conversa, que vocês não podem perder o avião para Minas. Dito e feito, Brizola, com sua liderança, mas com a sua fala mansa que encantava, foi conversando, e a conversa regada ao chimarrão terminou na madrugada no apartamento dele na praia de Copacabana, e só fomos para Minas no outro dia para discutir da possibilidade de qual o Estado, Rio de Janeiro ou Minas, daria maior acolhida para um grande congresso de trabalhadores. E claro que foi o do Rio de Janeiro, com a liderança de Leonel Brizola, que teve no evento. Assim era Leonel Brizola, um homem apaixonado pelas suas ideias, pelas causas. Aprendi com ele que na vida pública não tem razão de você se apresentar se você não defender causas e só defender coisas. Por isso que é um orgulho que eu digo, defendo causas, grandes causas que marcam a trajetória de todo homem público e que são de interesse de toda a nossa gente. Confesso que até hoje ainda não entendo como é que Leonel Brizola não chegou à presidência da República. Queria também dizer que tive o prazer e o orgulho de estar com ele na campanha das diretas. Tivemos longas conversas, diálogos profundos. Lembro eu aqui de um comício na capital gaúcha, em Porto Alegre. Escutávamos apenas a sua voz de longe, o silêncio a rodear aquela multidão. Lá no Sul, nós dizíamos que quando o Leonel Brizola falava, até o silêncio se curvava para escutá-lo. Teve um outro momento que eu não esqueço. Eu, como sindicalista, ainda tinha que falar num evento depois de Brizola. E perguntei ao governador, mas como é que eu vou falar agora, governador? O senhor encantou essa multidão.
Ele, vai lá, Moreno, fale com o coração. E assim eu fiz. E assim eu fiz. E em outro momento, como vice-presidente dessa casa, em 2003, Leonel Brizola esteve em meu gabinete, com humildade e alegria. Digo a todos vocês que recebi a ele, junto com o ex-governador Colares, e ali proseamos por um grande período. Acho que foi aí que tive a impressão que Brizola ficou para a eternidade. Um dia desses recordei Santo Agostinho. Na eternidade nada passa, tudo é presente. O passado vem empurrado por um futuro e o futuro vem atrás de um passado. Quem prenderá o coração do homem para que pare e veja como, estando imóvel, a eternidade governa os tempos futuros e passados, sem ser nem futuro e nem passado? Quando eu olho para a história da humanidade, lembro de homens que marcaram a nossa geração. Lembro de Gandhi, sim, é um farol na nossa caminhada. É um lampião nos campos, é uma lamparina. Lembro de Nelson Mandela. Nelson Mandela ficou 27 anos no cárcere e se tornou depois presidente da África do Sul e, com certeza, um líder dos direitos humanos sem fronteira. Lembro de Martin Luther King, que naquele discurso, pois foi assassinado, naquele discurso histórico em Washington, onde ele falava do seu sonho para que negros, brancos, índios, migrantes e imigrantes sentassem na mesma mesa e comessem do mesmo pão. E quando esse filme, em vários momentos do dia a dia aqui no Senado, vem à minha mente, eu confesso que vem também a figura de Leonel Brizola. Leonel Brizola está sempre presente. Para se ter a ideia do que representava Leonel Brizola, não só para gaúchos e gaúchas, mas para todos aqueles que eram de centro e de esquerda, basta darmos uma recorrida nos principais jornais do mundo quando da sua morte. Eu estive lá no Palácio Piratini, em Porto Alegre, quando ele foi velado. O espanhol El País disse que o velho leão da esquerda brasileira morreu nesta segunda-feira no Rio. Na Grã-Bretanha, dizia o Independente, disse que Brizola foi o defensor dos mais pobres, o defensor dos mais pobres entre os pobres do Brasil. Para o diário londrino The Guardian, Brizola foi o orador mais talentoso da vida pública brasileira em sua época. Nos Estados Unidos, o New York Times afirmou que o papel de Brizola na tentativa de evitar um golpe militar no início do ano 60 fez ele se sobressair na política brasileira e a nível de continente. Na França, o jornal Le Monde disse que Brizola era o herdeiro do populismo vindo de Getúlio Vargas, reconhecendo nele um grande líder. O francês Libération disse que o Brasil está, entre aspas, de luto pela morte do seu líder de esquerda. Termino dizendo, nessa pequena homenagem aos 14 anos que perdemos Brizola, vida longa às causas, vida longa aos ideais de Leonel de Moura Brizola. Ele fica para a eternidade. Muito obrigado. Encerramos assim a sessão de hoje aqui no plenário da Senado da República. Que Deus ilumine a todos.